Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo vamos falar aí desse problema, ó. Cliques inválidos. Beleza? Eu estou aqui com um print, como vocês podem ver aqui na tela, e a gente vai discutir isso. Isso é um problema já antigo, muito antigo, pessoal, no YouTube. E por incrível que pareça, o YouTube ainda não conseguiu resolver esse problema por si só. Ou a gente não sabe também se é proposital, né? Às vezes eles querem deixar os usuários causar o problema para poder tesourar a monetização dos usuários e, vocês sabem, né, não fazer o pagamento. Mas enfim, isso é motivo para uma discussão para um outro vídeo, e aqui a gente vai discutir os cliques inválidos, tráfegos inválidos, que inclusive pode até fazer com que você perca o direito de monetização tanto em canais do YouTube quanto em sites e blogs. Então você tem que ficar bastante esperto aí com este problema, e aqui a gente vai discutir como evitar este problema, tá bom? Então aqui eu estou com o print, ó, etapa 2, né, aquele erro do AdSense, a sua conta associada do Google AdSense foi desativada devido a atividades de cliques inválidos ou outras violações das políticas. Veja mais detalhes no e-mail que você recebeu recentemente do AdSense no reply@google.com, beleza? E por incrível que pareça, pessoal, esse problema você consegue gerar ele a partir do YouTube ou de algum site que você administra. O que causa esse problema? Os erros mais comuns do usuário. O primeiro erro, pessoal, é quando você faz o upload pro YouTube, aí você fica assistindo os seus próprios vídeos do YouTube, tá? Então tem um grande risco de acontecer esse problema. Vou explicar para vocês por que pode ocorrer este problema. Primeiro é que os seus vídeos vão rodar anúncios, tá? E o AdSense, ele tem uma política que é proibido você assistir os anúncios que estão no seu canal, né? Os anúncios do seu conteúdo, tanto site quanto YouTube. Então o que acontece? Você acabou de fazer o upload, o seu canal está monetizado. Lembrando que isso serve só para canal monetizado, tá? Se o seu canal não é monetizado, você não tem problema nenhum assistir os seus vídeos. Por quê? Porque ele não vai rodar anúncio. Então os problemas aqui são os anúncios que aparecem, e você não pode assistir os anúncios que aparecem nos seus vídeos, tá? Isso é contra as regras do AdSense. Isso é uma regra do AdSense, não é a regra do YouTube. Beleza? E quando você executa os seus próprios vídeos em um canal seu que está monetizado, o que vai acontecer? Vai rodar anúncios, aqueles anúncios iniciais, anúncios do meio. O problema está quando você começa a interagir com os anúncios. Principalmente esse erro, ele pode ocorrer, ele tem um risco maior ainda, tá? Se você não clicar nos anúncios, o risco ele é um pouco menor, só que ainda há o risco, tá? Se você clicar nos anúncios, o risco ele aumenta muito, Então evite assistir os próprios vídeos, ou se você estiver assistindo os próprios vídeos, tente não clicar ao máximo possível, tente pular todos os anúncios que aparecer, não deixe os anúncios rodar completamente, que também o risco aumenta. Quanto mais você interage com os anúncios, você tem que colocar isso na sua cabeça, quanto mais você interage com o anúncio, maior é o risco que você está correndo. Beleza, pessoal? Então, isso aconteceu comigo, eu não sabia, cliquei nos anúncios, comecei a assistir meus próprios vídeos, começou a rodar os anúncios ali, e agora o AdSense me deu uma punição. Qual que é a punição possível de acontecer? E como resolver o problema? Bom, a primeira punição que o YouTube vai te dar é uma suspensão de 30 dias. Essa suspensão vai ficar 30 dias com os anúncios pausados no seu canal. Não vai mais rodar anúncio, vai ser a mesma coisa que se o canal tivesse desmonetizado. Beleza? Só que a suspensão, ela é boa. Por que eu falo que ela é boa? Ele te dá uma punição por fazer errado. Aí com essa suspensão, você vai ter sua monetização de volta depois de 30 dias de forma automática, tá? Então o AdSense ele vai lá, tesoura por 30 dias e depois ele volta de forma automática. Então isso é bom, tá? O problema é se você tivesse que fazer alguma coisa para recuperar, tal. Aí você aprende que você não pode mais fazer aquilo, entendeu? Agora, em
assim, problemas mais graves, causas mais graves, ele pode desativar definitivamente a sua monetização. Nesse caso aí não tem o que fazer, tá? A única coisa que você pode fazer é criar um outro AdSense. Aí o seu canal, como já está associado àquele AdSense, não vai ter como mais você usar ele para você monetizar. Aí você tem que criar tudo. Você tem que criar um novo canal, tem que criar um novo AdSense, tá? No caso de desativação, tá? No caso de suspensão, você vai ficar no gancho por 30 dias. Depois de 30 dias, o seu AdSense ele volta a gerar receita lá dentro do YouTube. Beleza? Então tem que ficar esperto com isso aí. Beleza, você cumpriu o problema, você cumpriu o aviso, né? Os 30 dias. Agora, pessoal, vocês têm que ficar muito esperto, porque se você fizer isso de novo, se der o erro de novo, o que vai acontecer? Aí o YouTube ele vai desativar o seu AdSense. Aí se desativar o AdSense, pronto, aí desista. Dificilmente você vai conseguir recuperar. Até o seu canal, inclusive, vai ser prejudicado, porque você não vai mais poder monetizar o seu canal. Porque assim, a partir do momento que seu canal está com uma AdSense, que o AdSense está ruim, você não consegue trocar de AdSense mais no canal. Pelo menos antigamente você não podia, não sei se o YouTube agora está permitindo isso. Aí você troca o AdSense e seu canal continua fazendo a monetização em outro AdSense. Provavelmente ainda não está, tá? Aí nesse caso o que você tem que fazer? Você tem que criar um outro canal, monetizar um outro canal, você tem que fazer um outro AdSense. E daí também, pelas regras do AdSense, é proibido você ter 2 AdSense. Aí se você criar um outro AdSense, tem que criar com CNPJ para não dar problema. Porque você pode ter 2 AdSense, um com CNPJ e o outro com pessoa física. Então vamos supor que você perdeu o seu AdSense pessoa física. Aí você cria um outro com CNPJ, aí você pode fazer, tá? Eu posso criar um outro como pessoa física? Você pode até criar. Porém, se o Google descobrir que você tem 2 AdSenses, ele pode fazer com que ele vai te obrigar a pagar um AdSense, tá? Ele vai te obrigar a pagar um. Então, imagina, se você apaga o seu que você acabou de criar, você vai ficar com um velho que está irregular. Vai ficar na mesma. Então, o ideal é que você faça um novo AdSense com CNPJ, por exemplo. Aí, para quem não tem CNPJ, vai ter que abrir um CNPJ, né? Aí o CNPJ gera aquela graninha que você tem que pagar todo mês, que é R$80. É mais uma dor de cabeça. Então, fazendo esse vídeo aqui só para alertar vocês aí que não assistam os próprios vídeos ainda. Nesse momento aí que o YouTube ele está muito inteligente, em vista de antigamente, né? Ele não consegue detectar. O que ele deveria fazer, na minha opinião? Quando você abre o seu próprio vídeo, não deveria rodar anúncio. Não deveria rodar anúncio, por quê? Porque é prejudicial se você interagir com o anúncio, vai correr o risco de danificar o AdSense. Então, certo, se o YouTube identificar que o canal é seu, não rode o anúncio, tá? Ele só vai rodar o anúncio quando você está assistindo o canal que é de outras pessoas, daí roda anúncio. Só que eu acho ainda que o YouTube, ou ele não tem ainda o algoritmo esperto o suficiente para fazer isso, ou ele continua deixando para você se lascar mesmo. Que eu acho que é isso que está acontecendo. Porque eu acho que eles conseguiriam fazer sim, tipo, detectar se o canal é meu, não rodar o anúncio, né? Só que daí tem outro problema também, porque vamos supor aí que você, beleza, você não roda o anúncio para você, mas aí você envia para um parente, por exemplo, o seu vídeo, que está no mesmo Wi-Fi, que está na sua casa, por exemplo. Aí também, e os cliques inválidos também pode ocorrer, tá? Se tiver no mesmo Wi-Fi ali. Então, o interessante é que você nem compartilhe seu vídeo com pessoas internas dentro da sua casa. Às vezes você pode compartilhar com um parente seu, mas que mora em outra casa, porque pelo IP ali, o YouTube pode entender que, como o IP é o mesmo, né, ele pode entender que é você que está acessando e aplicar essa suspensão no seu AdSense, ou talvez até aplicar aí a desativação, né, que é um caso mais grave, mais difícil de resolver. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos continuando falando sobre esse assunto aí, enquanto não for totalmente resolvido aí pelo YouTube. Beleza? E você, teve aí seu AdSense desativado ou suspenso? Escreva aí nos comentários. Vamos compartilhar informações, beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo.